Olá pessoal, Johnny aqui, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos resolver o exercício 3. Não, na verdade é o 4, né? Do Exorcism. O último que nós resolvemos foi o Clock, então se você não viu o vídeo, procura na playlist aí o vídeo anterior. Foi uma resolução bem legal, um exercício bem mais complexo do que os anteriores. E agora nós vamos resolver o Pangra. Então aqui o que o README desse exercício fala, ele manda você determinar se uma sentença é um Pangra. E daí aqui ele explica, né? Que um pangram é uma expressão grega que significa uma frase que tenha todas as letras do alfabeto, pelo menos uma vez. Então, aqui ele até dá um exemplo de pangram bem famoso em inglês. Eu já tinha visto isso também, essa frase antes. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Então, a rápida raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso. Essa frase é um exemplo de pangram, ela tem todas as letras do alfabeto, de A a Z. Então aqui ele fala, né, que o alfabeto usado é o ASCII, né? Se você ainda não viu isso no colégio ou na faculdade ou em algum curso, ASCII é a codificação padrão de caracteres de computador, né? Você tem um número representando um caractere, né? Então aqui eles usam os caracteres de A a Z. Bom, primeira coisa, vamos dar uma olhada nos testes para ver o que eles esperam que a gente faça. Aqui eles têm alguns testes para ver se todas essas sentenças diferentes se qualificam como pangrão ou não. Por exemplo, aqui está de volta a primeira frase do The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Ela é um pangrão, então ele dá um assert true na saída do nosso programa. Nosso programa tem que se chamar isPangram, nossa função, né? Aqui, por exemplo, ele já dá um assert false, né? Então essa frase aqui não deve ser um pangram. Aqui outra que também não deve ser. Aqui uma que é e usa Unicode, né? No caso, ele usa underline. Desculpa, que usa underscores, né? Não Unicode. Então aqui mesmo possuindo underscore entre as letras, essa frase deve validar para true. Aqui é a mesma coisa com números, né? Então não é só porque tem números que não é um pangram, já que as outras letras estão todas no alfabeto. Aqui, no caso, é uma que deve ser falso, porque aqui ele substitui algumas letras, né? Então tem letra faltando, ele trocou por números, né? Então o T ele trocou por 7 e o E ele trocou por 3. Então acaba que não tem nem T nem E nessa frase, né? O 1 aqui também ele trocou por... desculpa, o I ele trocou por 1, então também não tem I na frase. Aqui, por exemplo, ele usa uma que tem pontuação e uppercase, né, letra maiúscula. Mas também é uma frase válida, já que tem todas as letras. E por último, ele usa uma palavra em alemão que tem trema, que... e até tem uma outra letra estranha aqui que eu não sei qual é, que também, teoricamente, tem todas as letras do alfabeto, embora elas não estejam normalizadas, digamos assim, elas estão com acento, né? Então aqui a gente já percebe que tem um trick aí, né? Tem uma pegadinha que você vai ter que validar essa frase e normalizar ela. Ou simplesmente torcer para que, excluindo todas as letras que não são normalizadas, ainda sobrem letras suficientes para validar o pangram. Que na verdade a gente vai ver no exercício que esse é o caso, sim. Mesmo tirando essas letras aqui, ela ainda valida como um pangram, porque ela tem todas as letras sobrando. Então, beleza. Vamos aqui, antes de rodar os testes. Opa. Antes de rodar os testes, vamos fazer o nosso arquivo pangram.py e vamos definir nosso método, isPangram. E recebe uma frase, né? Phrase. E aqui por enquanto a gente não vai retornar nada.
Então vamos só rodar os testes aqui para a gente ver eles falhando. Isso aqui é uma boa prática, você programar baseado nos testes que você tem, porque assim você se assegura que vai estar correto o seu método, o seu programa, o que você estiver fazendo. Então aqui os 5 testes falharam, né? Agora vamos para a resolução. Bom, essa solução ela pode ser bastante complicada se você não conhecer algumas coisinhas do Python, por exemplo, que é a linguagem que a gente está utilizando para resolver. Então o Python ele tem duas coisas que vão nos auxiliar muito nessa solução. Uma delas é o set, que é um grupo, é uma coleção. Então, ao contrário de uma lista, que você pode ter inúmeros caracteres ou coisas lá dentro repetidas, o set ela é uma coleção de coisas únicas, né? Um grupo único, como se fosse um grupo matemático mesmo. Então, se a gente usa um set para carregar as nossas letras, a nossa frase, a gente vai ter uma coleção única, né? Então ele já vai automaticamente remover as letras repetidas para a gente. Então a gente não precisa validar se uma letra apareceu mais de uma vez, a gente só precisa validar se ela apareceu pelo menos uma vez. Outra coisa que vai ser bastante útil vai ser o próprio objeto string, para que a gente simplesmente não tenha que ficar criando uma lista com todas as letras do alfabeto. Por exemplo, a gente poderia falar assim, letters e receber uma lista A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. E depois comparar. Mas a gente pode usar um objeto string. No Python ele tem alguns facilitadores para a gente já, inclusive uma lista de palavras, de letras, né, do alfabeto. Tanto em lowercase quanto em uppercase, né, minúscula ou maiúscula. A terceira coisa que vai ser muito útil é uma... Não, na verdade a gente não vai precisar, eu acho, dessa terceira coisa, porque nos nossos testes aqui, todas as frases têm todas as letras, estão normalizadas, com exceção da última, que mesmo tirando as letras que não estão normalizadas, sobram ainda letras equivalentes. Por exemplo, se eu tirar um A com trema, eu ainda tenho um A aqui. Se eu tirar o O com trema, eu ainda tenho o O aqui. Se eu tirar esse troço aqui, que eu nem sei o que é, eu ainda vou ter, sei lá, digamos que isso aqui fosse um B, eu não faço ideia se isso é um B, mas eu ainda tenho B, por exemplo. Vamos testar então primeiro, sem precisar normalizar a frase, e caso a gente precise, a gente normaliza ela depois. Mas aí eu vou mostrar para vocês uma forma de normalizar ela, se for preciso, e mesmo que a gente não precise, eu vou demonstrar para vocês. Bom, então vamos lá para a solução. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do objeto string. Então, a gente importa aqui string. Porque daí com essa string a gente pode usar o método que eu falei para preencher a nossa lista de caracteres possíveis, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois sets, um com todas as letras do alfabeto e o outro com as letras da frase, e vai subtrair os sets, vai fazer a diferença deles. Então, se não sobrar nenhuma letra no primeiro set, quer dizer que o segundo set tinha todas as letras do primeiro, já que ele subtraiu todas de lá. Então, a gente vai simplesmente fazer um return, que vai validar se não sobrou nada, né? Então, se sobrou zero, a gente dá um not para que ele valide, né? Porque lembrando, o zero valida para falso em booleano no Python. Então, eu vou construir um set com string ponto ASCII lowercases. Aqui ele vai ter todas as letras do alfabeto em minúsculo. Então, ele já está servindo para mim aqui todas as letras. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Ó, aqui, ó, o ASCII lowercases, ele tem todas as letras do alfabeto em minúsculo. Então é uma facilidade que a gente não precisa construir a lista na mão. Fica mais bonito também, porque você não tem uma lista aqui cheia de coisa, cheia de letra e tal.
você simplesmente está chamando um método que resolve isso para você. Então a gente vai subtrair esse método, esse set, com outro set, que é o set de phrase. Só que em lowercase. Então a gente vai pegar a phrase e vai transformar ele em lowercase. Então vamos ver só, por exemplo, se isso é possível fazer normal. Eu vou fazer aqui a frase que vai receber A, B, C. Então phrase.lower é uma função, né? Então, ó, chamando phrase lower, ele vai me retornar todas em minúsculo. Então aqui só vamos corrigir que é uma função. Então você tem que chamar ela com abre e fecha parênteses. Bom, aqui vou dar mais um espacinho que a PEP8, como eu já falei no primeiro episódio lá sobre Python, ela recomenda que você use 2 espaços entre coisas diferentes, né? Dentro de um mesmo método, você pode usar só um espaço para separar. E coisas externas você usa normalmente 2, para ficar mais distinto, para ficar mais separado, mais fácil de ler, né? Bom, então aqui vocês entenderam, né? Eu tenho um set com todas as letras do alfabeto e vou tirar desse set todas as letras que tem no meu segundo set. Se não sobrar nenhuma letra aqui, quer dizer que tinha todas no segundo. Então, se não sobrar nada, vai ser 0. Só que 0 é falso. Então, eu dou um not nela para que ele transforme em true, né? Para dizer que a minha frase é um pangram. Né? Vamos lá rodar os testes, então. Bom, todos os testes passaram, então todas as minhas frases ali são um pangram. Como eu falei, né? Nem chegou a precisar usar uma forma de normalizar as frases. Mas digamos que essa frase aqui tivesse algum problema de normalização que não fosse validar para um pangram. Por exemplo, eu vou tirar todos os Os aqui, só vou deixar aquele com trema, e vou tirar todos os As, só vou deixar esse com trema. Deixa eu só dar mais uma olhada, ver se eu tirei tudo. Parece que sim. Então vamos rodar de volta. Agora o meu teste falhou, porque ele não é mais um pangram, né? Ele não tem mais todas as letras porque eu tirei os Os e os As, que não tinham trema. Então como que eu resolvo isso? No Python a gente tem uma biblioteca chamada Unicode Data. Aqui na documentação você pode ver que ela é uma biblioteca para você trabalhar com Unicode. Unicode é uma forma de encodificação de caracteres que inclui vários caracteres diferentes, caracteres que não tem normalmente na tabela ASCII, por exemplo, emojis, coisas assim, normalmente são caracteres que são utilizados em Unicode para representar eles. Então, por exemplo, a trema e essas outras coisas complexas que tem aqui, essas outras letras estranhas do germânico, eles são Unicodes. No ASCII normal você não tem isso. Então a gente vai precisar normalizar essa frase. Então o Unicode, o Unicode Data, ele tem um método chamado normalize, que ele vai receber uma forma e uma string. Então a forma é basicamente essas 4 possíveis aqui. São formas do algoritmo normalizar a sua frase. Então, por exemplo, eu fiz alguns testes antes aqui e eu vi que a que funciona melhor nesse caso é a NFKD ou a NFD, que ela conseguiu inclusive normalizar conseguiu normalizar tanto o O, o A e o U aqui. No caso da NFC, o que ela faz, ela remove esses caracteres. Ele normaliza a frase tirando os caracteres. E o NFD e o NFKD, eles tentam transformar esse caractere no caractere mais parecido em ASCII. No caso, vai virar um O, um A e o U, né? Então a gente vai usar
nesse exemplo aqui a gente utilizaria o NFKD. Então, por exemplo, o que a gente faria aqui para normalizar nossa frase? A gente transformaria ela em lowercase normal. E aqui a gente importaria o Unicode Data. Aí a gente utilizaria Unicode Data ponto normalize, usando a forma que a gente quer, que no caso vai ser o NFKD. Deixa eu só arrumar aqui essa aspas, que ele não está reconhecendo como aspas. Isso. E a frase. Vou abrir aqui o set, porque para ele não passar da linha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma marcação de 80 colunas? Isso também é uma boa prática do Python, né? Você não passar de 80 colunas, porque às vezes você quer abrir dois arquivos de texto lado a lado, e aí você acaba por exemplo, assim, ó, você acaba tendo pouco espaço para trabalhar, para ver, você vai ter que, ó, por exemplo, ó, como os testes aqui eles estão respeitando essas 80 colunas, se eu abro o meu espaço aqui, ó, meu editor, eu consigo praticamente ver todo o código sem precisar arrastar a coluna para o lado, né? Sem precisar rolar para o lado. Preciso muito pouco. E aqui, ó, mesma coisa, né? Eu tô com o mesmo arquivo aberto, né? Então, como ele tá com só 80 colunas, eu preciso rolar pouco. Se ele tivesse muito grande, o readme aqui ele faz quebra de linha automático, então no caso ele não vai ficar errado. Mas ó, o meu aqui que ele tá quebrado, ó, eu preciso dar uma boa. Ele tá quebrado não, ele tá passando das 80 colunas, eu preciso dar uma boa andada para ver o final dele lá. Né? O normal é que você nem precise andar isso aqui. Mas beleza, vocês pegaram a ideia, né? Então por isso que a gente normalmente respeita as 80 colunas aqui. E aqui, ó, eu posso quebrar aqui essa linha. Normalmente você quebra entre argumentos de um método. Eu posso quebrar aqui, onde eu comecei a construir o set. E eu posso quebrar aqui também, só que aqui eu acho que ele vai me dar um erro de sintaxe. Daí eu preciso colocar isso aqui em volta de parênteses. Preciso colocar um parênteses nele. Então eu posso quebrar aqui no set, que vai ficar aceitável. E deixar ele aqui, por exemplo, indentado só para identificar que isso aqui isso aqui tá continuando essa linha, né? Deixa eu ver por que ele tá... Por que ele estava reclamando ali. Bom, vamos tentar... falta fechar o set, né? Então, ó, a gente tá dando um normalize nessa frase, passando ela como argumento do método normalize. Normalize acaba aqui nesse parênteses. Ó, tá vendo aqui a marcaçãozinha azul embaixo? Então aqui ele fecha e daí aqui ele fecha o set lá em cima. Então vamos testar aqui se ele vai rodar. Ó, agora que ele normalizou a frase, mesmo que aquela frase em alemão não tenha o A e o O, porque eu tirei, ele normaliza esse O com trema e o A com trema e o U com trema para versões de ASCII mais próximas. E agora ele passa no teste. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, implementar, rodar isso aqui lá no nosso shell interativo, eu vou importar ele aqui. Python 3 from Pangram import is Pangram.
Então agora o Spangram, recebendo essa frase aqui, é claro que ele vai passar, né? Porque a gente já viu que o teste passou. Mas é só para visualizar. Ah, ele vai quebrar aqui porque estava com 2 linhas. Ah, ele aceita. Achei que ele fosse quebrar porque estava com 2 linhas. Mas aceitou. Ó, aqui eu coloquei tudo certinho numa linha só. Vou fechar. Então, basicamente é isso. Se você quiser ver só a normalização, Unicode data. Então, Unicode data.normalize nfkd, que é o método de normalização que a gente está usando. E aqui a gente passa a frase inteira, só para vocês verem como ela vai ficar. Então tá aí, ó. Opa. Não limpou a frase. Deixa eu ver se é isso. nfkd. Deixa eu ver o nfd. Que estranho. Só porque eu falei ele não tá normalizando agora. Mas eu testei ele com menos caracteres. Cadê? Que engraçado. Eu tinha testado ele com a palavra, só essa palavra Zeewolf aqui. Vamos ver. Eita. Por que não tá mais querendo normalizar? Deixa eu ver aqui. Que engraçado. Deixa eu ver se por acaso eu tinha usado a versão do Python 2. Pode ser que o comportamento seja diferente, porque no Python 3 a string já é uma Unicode. Não, a mesma coisa. Bom, agora eu vou ficar embaraçado nesse vídeo porque não funciona do jeito que eu disse que funcionaria. Mas o importante é que o nosso exercício funciona, mesmo sem precisar disso. Engraçado é que no nosso código ele está funcionando, né? Porque senão ele não ia passar nos testes. Bastante estranho, bastante estranho. Mas é isso, galera. Então, nossos testes aqui, eles estão passando, independente do Unicode data ou não. Eu vou voltar ali para a versão mais simples aqui, porque a gente não precisa do Unicode data, devido os exemplos que a gente tem de frases ali. Então a gente não precisa do Unicode data. Deixa
Deixa eu voltar também aqui às alterações que eu fiz na frase. Bastante estranho. Porque ele não passou no teste quando eu fiz as alterações. Vou voltar aqui só para rodar de novo. Ó. Aqui tá editado, ele não pode passar no teste. E tá aí, ele não passou no teste. Agora, quando a gente... Ele perdeu a alteração que eu fiz. Tá. Unicode data.normalize nfkd eu vou quebrar aqui no set de volta. Eu acho que fica mais legível. E agora ele passa. Eu acho que no print, eu acho que na hora que ele vai printar no terminal, ele está dando alguma coisa diferente do que quando ele só compara. O importante é que ele passou aqui. Então isso prova que está certo o que eu disse. Que ele normaliza as letras. Porque se ele não normalizasse, o teste não passaria, já que não tem os caracteres. Bom, eu vou deixar então com o Unicode, porque daí ele vai ser uma implementação mais robusta, mais completa. Mesmo a gente não precisando dele pelos exemplos que a gente tem aqui. Mas se no futuro algum exemplo mudar, ou se a gente simplesmente quiser adicionar mais um aqui e dizer, olha, o nosso agora também passa com esse aqui, que é um exemplo que não tem essas letras. Então a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso pegar isso aqui, ó, e simplesmente copiar aqui. Agora eu volto, deixo ela certinho. Eu vou fazer um novo caso de teste, que é esse aqui. Eu vou mudar o nome dela aqui. Vou dizer que é só com crema. Só com palavra com crema, né? Não tem as outras palavras. As outras letras. E agora nos 10 testes passou. Como a gente esperava. Bom, pessoal, então é isso aí. Nosso exercício está certo. Embora eu não tenha conseguido mostrar a normalização dela como fica, mas basicamente ele transforma o caractere numa versão ASCII mais próxima. É engraçado por que ele não funcionou. Eu vou dar uma investigada melhor e qualquer coisa num próximo vídeo eu demonstro para vocês da forma correta. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada aqui também na hora de inicializar o método, alguma coisa assim. Então vamos mandar o exercício lá para o exercício. Aí, como de costume, ele já vai estar disponível aqui. Já vai poder ver e tal. Isso é legal porque a gente pode discutir a implementação e tal. Teve umas implementações do Clock, por exemplo, que eu vi a galera fez diferente. Teve algumas bem estranhas. Teve umas que não tem nada a ver com o exercício, não faz nada do que o exercício pede, mas tá lá. A galera mandou mesmo assim. E dá pra você dar um toque pra pessoa, ajudar ela, ou aprender com o que ela fez diferente de você, né? Isso é bem divertido. Então eu vou pegar o próximo exercício, que a gente vai resolver no próximo vídeo. Agora é o exercício RNA Transcription. Provavelmente é um exercício onde você tem que transformar uma fita de DNA em RNA, com substituição de caracteres, né? No próximo vídeo nós vamos descobrir se eu estou certo sobre isso. Espero que eu esteja dessa vez, porque, né, com a transcrição ali, com a normalização do ASCII foi um vexame. Mas é isso, galera.
Eu espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Se te ajudou de alguma forma, você gostou, deixa um like. Isso é importante para que o canal seja divulgado e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou só quer fazer algum comentário, a parte de comentários está livre para você fazer isso. Eu vou ter o maior prazer em ler e responder para vocês. Como eu já falei, se você quiser sugerir algum conteúdo, algum formato de vídeo de programação, fica à vontade. Tem muito mais conteúdo que eu posso criar. Por enquanto eu estou criando esse dia dos exercícios começando desde o nível básico, mas se você quer alguma coisa mais avançada, quer conhecer mais particularidades do Python, coisas mais intrincadas, assim, bem avançadas, pode pedir que eu vou fazer também com o maior prazer. Então é isso, galera. Até mais. Um abraço. Te vejo no próximo vídeo de RNA Transcription.